A gente vai dar continuidade, né, a esse ciclo de conferências, acho que eram residence, que o professor fez em Alta, na Ucrânia, 2005. O professor Meneghetti, ele trabalha aspectos muito práticos que vão da formalização autopsicológica como um método de leitura da realidade, mas que no final são um instrumento de apoio, de suporte à decisão do líder. É um apoio, uma técnica para que o líder possa fazer as suas coisas comumente dentro da empresa, dentro da sociedade, à medida que vai atuando o seu ensiôntico historicamente. E essa sequência ela começa com uma questão muito interessante. A gente vai abrir um pouco, mais entrando no aspecto técnico, abrir um pouco sobre a questão de por que tantas vezes o líder erra. Ou seja, se ele tem todo um aparato feito para funcionar, por que ele erra? Como é que funciona esse modo mental que deixa de dar resultado? Então, o modelo de trabalho é mais ou menos o mesmo. A gente vai ver um vídeo, ver um trecho do vídeo, vai comentar, vai trazer exemplos e assim por diante. Então, a gente dividiu o momento em 7 blocos. Esse primeiro bloco eu chamei revisão crítica da própria personalidade. Então, vamos seguir com o professor, o que é o momento 5, o ponto 5 de todo o residence, e que a gente vai trabalhar o aspecto de como rever criticamente a própria personalidade. In queste giornate stiamo facendo una revisione critica sulla nostra interiore personalità. Cioè, soprattutto il leader ha bisogno di revisione critica continua. Perché lui è il riferimento di valore dell'azienda, del gruppo, della società. È lui il riferente di valore. Se lui sbaglia, tutto va a peggio. Allora, continuando, arriviamo al quinto punto. Stereotipi del capo e individuale società. Cioè, il problema costante che si vede quando la FOIL fa supervisione di azienda, la situazione costante che si vede quando la FOIL fa supervisione di azienda, sono gli stereotipi del capo. Cioè, gli stereotipi sono abitudini comportamentali, abitudini mentali che preorientano, che condizionano l'intervento di azione del capo. In sostanza, tutti gli aspetti o le forme di autosabotaggio o di sabotaggio diretto o indiretto sono sempre causati da stereotipi non conosciuti del capo. Cioè la FOIL a un certo momento guarda la capacità di realizzazione, la capacità di formalizzare dello stesso capo. Perché comunque lui è la mente. Tutto il resto è corpo. E se lui ha dei complessi, degli stereotipi, delle abitudini, delle fissazioni,
dei meme non può essere sempre un realizzante. Cioè, la prima cosa nell'indagine, e questo è esclusivo dell'ontopsicologia, perché l'ontopsicologia, avendo fatto quelle scoperte, sa individuare immediatamente le deviazioni, le anomalie che il capo inconsciamente ha. Então, temos dois grandes argumentos nesse trecho. Primeiro, que para entender o resultado de uma empresa, precisa compreender a mente que orquestra tudo, que dá ritmo, que dá personalidade, que dá decisão. Essa mente é o líder. Então, essa mente vai, sobretudo do líder, essa mente da empresa, essa alma da empresa, vai verificada, constantemente verificada, atualizado segundo o seu próprio critério de natureza. Porque quando as coisas começam a não funcionar, obrigatoriamente significa que essa mente está fora do seu eixo por um modo de comportamento. Se nós, como representantes da companhia, precisamos fazer a nossa revisão, precisamos estar atento aos nossos pontos cegos, precisamos estar atento aos momentos onde a gente é menos eficiente. Então é importante entender estes conceitos e mais, entender como esses conceitos aparecem na nossa vida, aparecem no nosso dia a dia, na nossa atividade operacional dentro da empresa. Então eu queria pedir para vocês, vamos procurar a palavra estereótipo. Aí, eu já estou com tudo marcado aqui, né? Estereótipo, do grego esterios, que é manter estável, indivíduo, sólido, esterios, manter sólido, duro, rígido. Tipos, impronta, marca, sinal, ou seja, é um sinal formalizado, rígido, determinado. Então, o estereótipo é um pré-estabelecido como unidade de medida ou de igualdade com os outros. É um modelo de comportamento geral que se faz referência a outros similares e que se torna valor de apoio para individuar com segurança e racionalidade dialética com a sociedade. Eu li traduzindo do italiano, pode ter alguma diferencinha na redação para o português. Mas o que é, em linha geral, esse estereótipo que vai revisado com a gente? É um modo de estabelecer dialética externa, é um comportamento externo, mas que o indivíduo usa para ter segurança nessa dialética externa, segurança nessa dialética com quem ele está se interrelacionando da sociedade. Então, olhando por esse modo de conceito, o estereótipo não é um problema. O estereótipo é neutro, porque é um modelo de comportamento que garante igualdade e segurança racional dentro de uma sociedade. Então, estereótipo, modo de comportamento para garantir um sucesso de dialética social externa. Aqui nós estamos falando do mundo externo. Aonde é que a coisa complica? Né? Quando a gente começa a acreditar nesse estereótipo e ele passa a ser interno. O que é um complexo? Primeiro, inconsciente. A gente tem uma formalização energética que nasce do próprio iniciante, uma pulsão do iniciante reprimida, que não formalizada historicamente se acumula como inteligência da vida e antecipa o eu, porque ela é inconsciente, ela trabalha a despeito da vontade do eu. E onde é que está a conexão do complexo com o estereótipo? Está na sequência aqui do nosso texto. Assume a modalidade da própria pulsão em relação a 3 elementos. Então, quando a gente fala de complexo,
a gente está falando de repressão de um instinto sadio de natureza, como forma de adaptação para ter espaço, reconhecimento, afeto socialmente. E aí isso é estabilizado com o estereótipo externo. Isso confirma esse estereótipo externo e um reforça o outro pelo resto da vida. Então, papel difícil, mas extremamente possível para nós, lideranças empresariais, lideranças acadêmicas, lideranças políticas, é entender como funciona o nosso complexo dominante, como funciona ele coligado com o estereótipo social, como esse modelo de comportamento interage, como um reforça o outro. A gente está visualizando aqui a necessidade, então, da contínua revisão crítica, que se abriu falando nesse ponto. Essa revisão o complexo se atualiza em forma, vamos dizer, racional, busca novos meios criativos de distrair o eu, lógico, histórico, reforçado sempre, garantido sempre pelo apoio, pelo suporte de um estereótipo, ou seja, eu garanto a minha relação coerente ao estereótipo externo, traindo o meu instinto interno, complexualmente. Então, quando a gente fala de revisão crítica da própria consciência, revisão crítica da mente da empresa, fala ter claro estes pontos. Então, se nós vamos fazer como mente da empresa uma recalibragem contínua, é fundamental entender esses conceitos. Como é que é o meu estereótipo dominante? Como é que ele funciona na empresa? Quando é que eu sou suscetível? Que questões que acontecem que me tornam superficial, me deixam superficial? Não analiso mais a fundo, confio. Então, esses pontos que a gente começa a conectar. Depois disso, o professor fala sobre hábitos. Para falar de hábito, eu vou usar o nosso livro Psicologia Empresarial, Velhos Hábitos que Persistem no Empreendedor. Aqui está o conceito de hábito. Existem complexidades externas, mas o perigo são as próprias estruturas internas e pessoais. Isto é, os hábitos do eu. Como alguém vive, como é e pensa a si mesmo. Então, a gente está falando um hábito como sendo como o indivíduo vive, como ele é e como ele pensa a si mesmo. Por que que isso é importante? Porque o fato de como ele é e como ele pensa a si mesmo não é desconectado do contexto social. Então ele vive, pensa, se imagina, tem uma visão dele idealmente, uma visão dele como sucesso, como evolução, dentro de um contexto anterior a ele. E isso ajuda a formalizar todos os hábitos. Como o indivíduo vive, como é e pensa a si mesmo. Qual é que é a conexão, então, de toda esta discussão? Né? O sujeito opera a sua empresa, toma a decisão de contratar, de vender, de buscar fornecedores, de buscar parcerias, de lançar produto, nesse emaranhado. Preciso ser aceito socialmente, tenho que responder àquele modelo de comportamento externo, social, mas tenho que cuidar porque o meu complexo ele me antecipa, então algumas coisas eu não vejo, mas isso também já influi diretamente nos meus hábitos, porque aí determina como eu penso e como eu me vejo. É uma sopa enorme. E qual é que é o destino disso tudo? Se pensar de modo fixo. Se pensar de modo fixo. Olhando, se pensa sempre daquele modo, daquele certo modo. E no final, se acredita que aquela é a própria identidade. Que aquela é a própria verdade. Aí o professor traz um outro conceito bastante importante, conceito de meme. Bom, aqui está o fixidades, né, que a gente trabalhou antes. Também, por final, tem o conceito de meme.
Vamos lá. Meme. Caiu minha... Meme. Formal, informacional, adquirido, sobreposto, programado. Informação elaborada, sem referimento a um concreto gênico, é uma imagem com fim a si mesmo. Informação que não tem encontro, que não tem respaldo, reciprocidade de crescimento para o biológico. Informação que não consente a reversibilidade de coincidência. A gente vive se adaptando numa sociedade, se adaptando a um estereótipo, que é um modelo de comportamento, aganchado no nosso modo de ver, de nos ver, que foi definido nos nossos hábitos em base ao nosso complexo, sobrevivendo de memes, que são ideias e imagens que não dizem respeito à realidade. Por isso é tão importante e tão necessária a revisão crítica da consciência da mente da empresa. Porque ele está imerso nesse monte de relação e de necessidades de adaptação. Então, é um trabalho sério, duro, penoso, compreender como estes conceitos acontecem, como estas situações se dão na nossa dialética empresarial de trabalho. Então, a gente está vendo aqui que opera uma empresa no meio de um caldeirão de informações. E mais, com uma sensibilidade reforçada complexualmente. Então, quem sabe a gente escolhe, para complementar um negócio, um complementar complexual. Porque a gente não está levando em consideração a frieza da lógica racional do business, do negócio. E isso tudo nos bota num estado fixo. Existe um modo pré-orientado, pré-ordenado de trabalhar. Então, essa segunda passagem, ela trata dessa necessidade de constantemente revisar a própria consciência, fazer uma revisão crítica, quanto eu estou suscetível ou menos a esse mundo complexual, a esse mundo do estereótipo, que hábitos eu tenho que reforçam essa minha ligação complexual com a sociedade, que memes eu absorvo que me afastam da criatividade da minha inteligência. Então, esse é o ponto que o professor trabalhou. Fica esse tema de casa para nós.